Shalom, boa noite. Meu nome é Alisson Souza. Mais uma vez estamos aqui para poder falar um pouco da palavra do Senhor. E hoje vamos falar um pouco sobre perseverança, estudar um pouco sobre a importância da perseverança em nossas vidas, né? Se analisarmos toda a nossa vida, quanto de coisas que nós passamos, enfrentamos, e nós fomos perseverantes. Hoje mesmo, muitas das vezes, muitas pessoas acreditam que talvez houve algum empecilho, que talvez não ia vir no culto neste dia, e você veio, você está aqui, vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você é perseverante, porque você está aqui nessa noite. Aleluia. A palavra perseverança em hebraico, ela significa hatmadah, que significa dedicação, constância, compromisso inabalável. É manter-se firme, independente das circunstâncias, independente se vai demorar aquela situação ou não, é se manter firme ali naquele propósito. É quando você tem um propósito, quando você tem convicção de algo que você está fazendo. Isso é perseverança. A palavra do Senhor diz em Romanos 5:3, se alguém quiser acompanhar, Romanos 5:3, diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Então vemos aqui que ele diz: nós nos gloriamos nas tribulações. Porque hoje eu estava lá no serviço e me perguntaram assim, eu estou fazendo um propósito, por que que muitas das vezes acontece algumas coisas para tentar distrair a gente, nos impedir, ou fazer com que a gente quebre aquele propósito? Eu simplesmente falei assim: porque é necessário. Eu usei o exemplo do livre-arbítrio, porque se você não tem uma opção de escolha, não valeria o livre-arbítrio, né? Se você não tem dois caminhos, não tem o que você escolher. Por isso acontece essas coisas, para nos preparar, para que possamos conseguir avançar e conquistar algo desejado. E essas situações são o nosso treinamento. Nós devemos pegar essas coisas como aprendizado. As dificuldades, as circunstâncias, as coisas que vêm para tentar nos impedir de avançar, de conquistar algo. Nós temos que pegar essas coisas como aprendizado e perguntar ao Senhor: o que que nós podemos aprender com isso? Colossenses 3:2 diz assim: pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Nós mesmos queremos olhar as coisas com os nossos olhos, em vez de olhar com os olhos do Senhor, com os olhos espirituais. Nós não entendemos algumas coisas. Temos que olhar com os olhos espirituais, assim como Yeshua, quando ele veio aqui na terra, quando ele estava fazendo milagres e curando, ele estava operando com o poder do reino. Ele estava vivendo com o poder do reino aqui na terra. Então ele trouxe o reino até nós. Isso é operar com as coisas lá de cima, com os olhos fixados no Senhor. E a palavra do Senhor diz também em Romanos 12:2: não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Se olharmos hoje o padrão do mundo, vemos a situação que está. Hoje o padrão do mundo é pegar as coisas ruins e exaltar, né? Vemos as coisas ruins sendo exaltadas, os pecados, as coisas que não agradam a Deus sendo exaltadas. Esse é o padrão do mundo. Por isso que temos que renovar a nossa mente todo dia. Assim como o Senhor disse a Josué ali, para meditar na tua palavra, dia e noite. Por isso, porque a palavra do Senhor ela nos renova. Buscamos a palavra do Senhor ali, ela nos renova, ela renova a nossa mente, ela nos mostra o caminho, ela nos molda. Vemos a vida de Paulo. Paulo ali, ele sofreu por várias coisas, várias perseguições. Paulo, a maioria da parte do tempo dele foi na prisão. Paulo viveu muito tempo na prisão e ele escrevia as cartas. E Paulo foi perseguido. E Paulo sofria de ameaças de morte.
Várias vezes ele naufragou também, se sentiu solidão, rejeitado, e mesmo assim ele foi perseverante. Ele persistiu no propósito que ele foi chamado. Ele persistiu naquilo que o Senhor colocou no coração dele, e ele continuou, mesmo sofrendo, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo ameaçado. Ele não desistiu, ele foi perseverante. Em Filipenses 4:13 ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Ele tinha isso em mente, por isso ele seguia, ele confiava no Senhor. Eu listei alguns nomes aqui de homens que vieram logo depois ali de Atos dos Apóstolos, depois dos discípulos ali, homens que foram importantes, assim, bem no início do século ali. Foram homens que tiveram uma perseverança inabalável. Eles persistiram até o fim. E o primeiro foi Policarpo de Esmirna. Policarpo foi um discípulo do apóstolo João, bispo de Esmirna, e aos 86 anos ele foi preso, ali condenado à morte, porque ele não queria reconhecer César como o Senhor, né? E ele diz assim: por 86 anos servi a Cristo, e ele nunca me fez mal. Como eu poderia blasfemar contra o meu rei, meu salvador? E então ele foi morto, eles queimaram ele, e existem alguns relatos que ele não morreu, eles mataram ele através da lança. E temos também Inácio de Antioquia. Inácio, ele foi um bispo de Antioquia ali, e quando ele estava sendo levado para ser executado, ele escrevia cartas, e a frase dele foi o seguinte: eu sou o trigo de Deus, e serei moído pelos dentes das feras, para me tornar pão puro de Cristo. Homens que permaneceram até a morte. E ele foi jogado às feras ali no Coliseu. Ele foi devorado. Temos também Justino Mártir. Justino, ele era um filósofo e ele se converteu ali ao cristianismo. E então ele começou a debater com os romanos ali, que eles estavam criando acusações contra os cristãos da época. E ele então foi preso por pregar, por ensinar sobre Yeshua. E ele disse assim: podem nos matar, mas não podem nos fazer mal. E ele foi decapitado junto a mais 6 homens, que também recusaram a sacrificar aos deuses romanos. E por último temos Lourenço de Roma. Lourenço, ele foi um diácono ali de Roma, e ele foi perseguido ali durante o imperador Valeriano. E antes de ser preso, ele pegou as coisas da igreja e começou a dar aos pobres, às pessoas ali. E ele disse: vocês são o verdadeiro tesouro. E chega a ser engraçado, mas foi sério. Enquanto ele estava sendo queimado na grelha, ele virou e falou assim: me virem, porque esse lado aqui já está bem assado. É engraçado, mas foram pessoas que permaneceram firmes. Eles tiveram uma fé inabalável ali. Eles morreram no nome de Yeshua. Eles permaneceram firmes. E vemos esses homens e pensamos na nossa vida. Às vezes, pequenas coisas nos fazem desistir, desanimar, nos fazem querer retroceder ou deixar de lado. E vemos esses homens e ficamos empolgados com a perseverança deles. E eles perseveraram. Não com a perseverança humana, porque a perseverança humana, ela é na força do nosso braço, ela é falível. Mas a perseverança de Deus não, a perseverança de Deus, ela é constante. A perseverança de Deus, ela é infalível, ela é eterna, ela é forte, e ela não depende de ações humanas. A ação humana que depende da perseverança de Deus. E a palavra do Senhor, ela nos ensina a ser perseverantes. Se olharmos toda a Bíblia ali, nós vamos ver várias pessoas que foram perseverantes.
E a palavra do Senhor nos ensina a perseverar na fé, que em hebraico é emuná, significa confiança, fidelidade e firmeza. Perseverar na fé é essencial para agradarmos a Deus e as suas promessas, e alcançarmos as suas promessas. Em Jeremias 17:7 diz assim: mas bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança está nele. Aleluia. Confiança em Deus, ela precisa andar junto com a perseverança. As duas andam juntos. Existe uma midrash rabínica que foram 4 reis e eles estavam ali diante de guerra. E o primeiro rei foi o rei Davi. E o rei Davi disse assim: eu mesmo irei à guerra, mas espero que tu me sustentes. Então Davi confiou no Senhor, confiou ali que ele iria para a guerra e o Senhor iria sustentar ele. Eu estou dando um exemplo aqui eu vou dar exemplo aqui de 4 fé que foram em circunstâncias diferentes, mas eles tiveram a mesma fé. E o segundo foi o rei Asa. O rei Asa já disse assim: eu não tenho força para lutar, eu apenas vou orar e o Senhor agirá. Então, e o Senhor agiu. E o Senhor fizeram eles vencer aquela guerra ali através da oração. E depois temos o rei Josafá. E o rei Josafá disse assim: eu cantarei louvores e tu lutarás por nós. Então eles venceram a guerra através dos louvores. Vemos atos de fé diferentes. E por último temos o rei Ezequias. E o rei Ezequias, eles dizem que ele falou assim: eu não farei nada, eu vou dormir. E tu cuidarás de tudo. E o Senhor mandou um anjo e eles venceram aquela guerra. Vemos aqui que todos tiveram fé. Nenhum teve mais fé que o outro. Foi circunstâncias diferentes. Eles persistiram ali na fé no Senhor. Eles confiaram no Senhor. Um foi para a guerra, outro louvou ao Senhor, outro foi orar, outro foi dormir, virou para o lado ali. Mas eles venceram, porque o Senhor era com eles. Eles tinham essa força através do Senhor. E o Senhor nos ensina a ser perseverantes na oração. A palavra do Senhor diz em Lucas 18, 1:8. Yeshua nos ensina a ser perseverantes na oração. E ele fala sobre uma parábola que diz que em uma cidade havia um certo juiz que não temia ao Senhor e nem aos homens. E nessa mesma cidade havia uma mulher viúva também. E todo dia essa mulher estava ali pedindo esse juiz para julgar a causa dela. Todos os dias ela estava ali e esse homem nunca julgava a causa dela. E um certo dia, de tanto ela insistir, de tanto ela bater ali na porta da casa dele, ele virou para si mesmo e disse assim: eu vou julgar a causa dessa mulher. Eu não sou temente a Deus, eu não estou nem aí para os homens, mas eu vou julgar a causa dessa mulher para ver se ela para de me incomodar e segue a vida dela. E Yeshua diz bem assim: preste atenção na palavra deste homem. Se um homem que não teme a Deus, que não temia os homens, que era injusto, ele julgou a causa daquela mulher, imagina o Senhor, que é bom, que é misericordioso. Ele não fará tudo por nós? Aleluia. E vemos, que em muitas situações nós queremos agir na força do nosso braço, com palavras. Nós temos só que orar, só confiar no Senhor, igual vemos que esses homens confiaram. Quando eu e minha esposa nós nos casamos, no início foi um pouco difícil na situação de que nós tínhamos meio que pensamentos diferentes, porque ela era de outra congregação e eu também. E sempre a gente queria ali
falar um com o outro, né? Falar da palavra do Senhor, não persuadir, mas falar da palavra do Senhor um com o outro ali para tentar convencer, mostrar ali a palavra do Senhor. E por um tempo nós ficamos assim, querendo um convencer o outro. E um certo dia, o Senhor tocou em nosso coração e falou assim: para de falar, só ora. E aí nós começamos a orar, nós entregamos aquilo ali na mão do Senhor. E o Senhor, com o tempo, o Senhor foi moldando as coisas, moldando os nossos corações. E nós passamos a entender algumas coisas. E não foi eu que falei com a minha esposa, foi o Senhor que falou com ela, em sonhos, em revelações. Ele tocou no coração dela através da oração, porque perseveramos ali através da oração. E hoje nós estamos aqui, que no início foi bem difícil, né? Mas nós estamos aqui buscando ao Senhor. Hoje ela sente a presença do Senhor, ela faz a obra do Senhor. E glória ao Eterno, porque o Senhor tem um propósito. O Senhor tem um propósito nisso, porque eu vim de longe também, e o Senhor tem nos abençoado. Aleluia. E o Senhor nos ensina a perseverar na palavra, no estudo da Torá. Os rabinos dizem que o estudo contínuo da Torá é uma das coisas mais importantes ali no judaísmo, porque ele é essencial para a vida. Se analisarmos a palavra do Senhor ali em Tiago, se eu não me engano, Tiago 1, 2, Tiago fala que temos que praticar a palavra do Senhor. Porque não adianta só termos o conhecimento, nós enganamos a nós mesmos de só ter o conhecimento e achamos que estamos fazendo. Mas nós precisamos praticar a palavra do Senhor, porque a prática é ela que nos traz a perfeição, ela que nos molda, é a prática da palavra que nos fortalece. Em João 8,31 diz assim: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente são meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando permanecemos na palavra, nós estamos sendo ali verdadeiros discípulos do Senhor, porque a palavra é a nossa vida. Temos que ter a palavra internalizada em nós. E se nós não lermos e não praticarmos, nós não vamos internalizar ela, porque só o conhecimento ele é disperso. Agora, quando temos ela internalizada, quando vivemos a palavra, aí sim, nós temos ela internalizada em nosso coração e nós somos vencedores. Por isso que a palavra do Senhor fala que muitos perecerão, porque eles não têm essa palavra internalizada, tem só o conhecimento. Em Mateus 7, 24 e 25 diz assim: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e naquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada na rocha. Então a palavra do Senhor é isso, a palavra do Senhor nos faz estar em lugar firme, fundados na rocha. Como eu disse, quem apenas ouve, mas não obedece, ele não tem essa base firme. Ele só tem um conhecimento, não tem essa base que sustenta. E vemos ali Yeshua, quando ele estava ali no deserto, ele usou a palavra. Ele não ficou ali discutindo com o inimigo. Ele usou a palavra, simplesmente. O inimigo falou: transforma essa pedra em pão. Ele diz: mas a palavra do Senhor que diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, que a palavra é o nosso sustento. Nós temos que carregar ela dentro de nós, não fora de nós, mas dentro. Aleluia. E quando passamos a viver, passamos a praticar e aperfeiçoar, e nos leva a confiar mais em Deus, a ter mais experiências, a vencer o mal, as tentações. Assim como Yeshua venceu ali, ele nos mostrou. Isso foi um exemplo para nós. E o Senhor também nos diz para perseverar na obediência e no cumprimento dos mandamentos, nas mitzvot. Os mandamentos do Senhor são bons. Muitas pessoas acham que os mandamentos são ruins, mas não, os mandamentos são bons para nós.
eles funcionam como uma cerca para nós. Vemos hoje aí a lei de trânsito, por exemplo. Se nós ultrapassarmos o sinal vermelho, o que acontece? O carro bate, multa. É isso, a lei do Senhor é isso. Ela nos protege, ela nos guarda, ela nos livra do mal, ela nos mostra o caminho. Por isso que temos que ser obedientes aos mandamentos do Senhor. Quem tem os meus mandamentos, em João 14, 21, diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então o Senhor se revela a nós quando cumprimos os mandamentos do Senhor. O Senhor se revela. Eclesiastes 12, 13 diz assim: de tudo que se ouviu, aqui está a conclusão. Tema a Deus, obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Cumprir os mandamentos é essencial para a nossa vida. É como eu disse, ele nos protege, ele nos cerca ali do mal. E o Senhor também nos ensina a perseverar no amor, na caridade, ajudar o próximo. O Senhor nos ensina a perseverar nisso. Os rabinos dizem que quando fazemos isso, nós estamos meio que imitando o caráter do Senhor, que é um caráter de amor, que é um caráter bondoso, misericordioso. Então, quando ajudamos o próximo, estamos fazendo isso. Interessante que eles falam que quando você ajuda o próximo, aquilo é meio que volta para você. Interessante que na oração, quando eu estava montando um estudo sobre oração, eles falam que quando você precisa de algo, ore para aquela pessoa que está precisando daquela mesma situação que você está ou que você está precisando. Ore pela vida daquela pessoa. Não com a intenção de você receber algo, mas ore com a intenção de que ela possa vencer e aquilo vai retornar para você. E é isso que acontece quando fazemos a bondade, quando usamos de caridade, que ela traz bênção para nossas vidas. Gálatas 6:9 diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Todo ser humano tem uma fagulha do Senhor. Todo ser humano tem o Espírito do Senhor. Então, quando nós ajudamos, nós estamos ajudando a criação do Senhor. Nós estamos ajudando a maior criação do Senhor ali. Aleluia. E o Senhor nos ensina a perseverar também no propósito de Deus. Hebreus 10:36 diz assim: portanto, vocês precisam perseverar de modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Muitas das vezes nós fazemos, várias coisas e esquecemos de buscar qual o real propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque nós temos esse propósito aqui da igreja, da Mishpahá. O Senhor colocou no coração da Cecília e do Ronaldo e eles perseveraram também. Eles estiveram ali, passaram por situações, pessoas que caminharam com eles depois desistiram, pessoas que se levantaram contra, pessoas que os magoaram, mas eles permaneceram firmes. Por isso nós estamos aqui, porque o Senhor abençoou eles, eles permaneceram firmes, para que hoje esse propósito continuasse. E essa igreja tem um propósito, essa igreja tem um chamado, que é o quê? Trazer as raízes da fé, trazer de volta a igreja ao primeiro século, judeus e gentios juntos, adorando ao Senhor, uma só fé, um só Deus. E um versículo que nós temos que ter no coração, esse é um propósito geral para todos nós, que estamos aqui, que fazemos parte dessa igreja, desse chamado, que temos que ter no coração, internalizar. Tem outros, mas um deles é Romanos 11, que fala que fomos enxertados ali no povo de Israel, que Paulo fala que Deus não rejeitou o povo, de modo nenhum. O Senhor endureceu
uma parte para que nós, gentios, pudéssemos fazer parte. Yeshua tinha vindo para o povo judeu, mas o Senhor teve misericórdia de nós e nos enxertou ali. E hoje nós fazemos parte desse povo. Por isso que nós trazemos essas coisas, essa cultura judaica. Nós trazemos o Shabat, nós trazemos as festas, nós nos alegramos no Senhor. Nós falamos em Yeshua, porque queremos trazer de volta essas raízes, porque foram tiradas, foram mudadas lá nos concílios, concílio de Nicéia, concílio de Laodiceia ali, naquelas reuniões, eles tiraram os judeus fora e começaram a mudar as coisas. A primeira coisa que eles tiraram foi o sábado, colocou o domingo, depois começaram a mudar as festas. E é isso que queremos trazer. Esse que é o nosso chamado. Mas cada um aqui tem um propósito, tem um chamado também. E é isso que nós devemos buscar. Porque, como eu disse aqui, às vezes nós fazemos várias coisas e esquecemos de buscar qual o principal chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Cada um aqui tem um propósito, tem um chamado específico. E muitas das vezes nós não sabemos. E o Senhor quer isso, que busquemos esse propósito, esse chamado. Antes disso, eu queria falar algo. Eu tenho pensado nisso durante essa semana, sobre o propósito. E eu tenho pensado o que temos feito, bem feito, para o Senhor. Uma coisa assim que podemos falar, eu faço isso bem feito para o Senhor. E essa mensagem eu ouvi essa semana e eu fiquei pensando nisso. Então diz assim: quem não sabe o que procura, quando encontra, não percebe. Por isso que temos que procurar esse propósito do Senhor. Procurar qual o propósito que o Senhor tem para nossas vidas. Então peguemos aquilo que nós mais amamos e dediquemos aquilo ali. Dediquemos com amor, com intenção, com toda a nossa força. Igual falamos desses homens aqui no início, eles deram a vida. Eles deram a vida por quê? Porque eles tinham convicção. Eles tinham convicção do chamado deles, do propósito deles. Por isso eles permaneceram firmes até o fim. Porque eles tinham convicção. Que possamos ter essa convicção do nosso chamado, do nosso propósito, principalmente o chamado dessa igreja. E vemos então, eu queria compartilhar a história de Isaac, que Isaac foi persistente. E houve um tempo que houve fome na terra. E Isaac, então, ele habitou ali na terra dos filisteus, na região de Gerar. E então, ele semeou ali. E no mesmo ano ele colheu, porque o Senhor era com ele. Então, ele começou a ficar bem rico ali. Ele começou a ter servos, muito gado. E aquilo começou a incomodar os filisteus. Os filisteus começaram a olhar e falar: esse homem está ficando mais rico que a gente, não está dando certo, porque ele está aqui na nossa terra. Então aquilo ali começou a incomodar os filisteus. E houve um tempo que Abraão tinha morado ali. E Abraão cavou vários poços. Então Isaac ele começa a desentulhar esses poços. Isaac vai ali e começa a desentulhar os poços que Abraão tinha feito. E ele dava os mesmos nomes. E antigamente, para você marcar um território, um lugar, você tinha que fazer algo naquele lugar. Para poder marcar ali. Então eles faziam poços. E tinha outras coisas que eles faziam também. Então, ele começou a desentulhar os poços. E os filisteus, incomodados com aquilo ali, começaram a entulhar os poços. Isaac ia lá, desentulhava. No outro dia ele chegava e estava entulhado novamente. Ele ia lá, desentulhava. Os filisteus iam lá e entulhavam novamente. E então os filisteus, incomodados com Isaac, eles chegaram perante Isaac e falaram: Isaac, não está dando certo você morando aqui não, porque você está sendo mais poderoso que nós. Você tem crescido bastante aqui e não está dando muito certo. Não, é melhor você caminhar aí, procurar outro lugar para você. Então Isaac sai. E Deus tinha falado para Isaac ser peregrino. E Isaac foi. Então,
Mais para frente, Isaac vai e continua perseverante, e ele começou a abrir novos poços. Então, próximo ali à região de Gerar, Isaac vai e abre um poço, e ali eles acharam água viva, água corrente, subterrânea. E o que aconteceu? Os filisteus foram lá, os pastores ali naquela região de Gerar, e falaram que o poço era deles. Quantas vezes acontece isso conosco, né? Eu lembro-me quando eu estudava, tinha aquelas aulas de arte, e você ia lá e fazia uma arte, né? Tinha aqueles festivais lá, e cada um levava a sua arte. E eu tinha feito um helicóptero com a garrafa PET, e eu tinha colocado um motorzinho, ele tinha uma hélice que conectava a pilha e ele rodava, né? E ficou muito legal, mas aí eles falaram que a gente podia continuar, terminar lá o trabalho na sala de aula. E um dia eu levei lá para fazer, e o menino que sentava do meu lado, ele viu e falou, vou fazer um igual. E ele foi lá e fez um igualzinho, mas o dele ficou mais bonito ainda. E aí eu fiquei muito chateado, porque era uma criação minha. E aí ele foi e fez, e eu nem fiz mais, eu nem quis fazer, deixei para lá. E aí ele colocou lá na exposição, e todo mundo elogiando. E aquilo doeu, porque era uma coisa que era minha, era para mim estar ali. Assim aconteceu com Isaac aqui, ele cavou o poço, mas os filisteus chegaram e falaram, não, é nosso. Então Isaac chamou esse poço de Esek, contenda, porque os pastores ali contenderam com Isaac, contenderam com aquele poço. E Isaac não discutiu ali, Isaac não ficou brigando. Isaac simplesmente continuou, porque ele sabia que Deus era com ele. Ele continuou sendo perseverante. Então Isaac deixa os filisteus ali falando sozinho, continua e vai para outro lugar e abre outro poço. E o que aconteceu novamente? Os filisteus foram lá e falaram que era deles também, mas dessa vez eles vieram mais rígidos, caçando encrenca mesmo. Então Isaac chamou aquele poço de acusação ou inimizade. Esse poço chamava Sitna em hebraico. Então os filisteus continuaram querendo prejudicar Isaac ali, querendo prejudicar a prosperidade de Isaac. Vemos aqui que eles tentaram parar Isaac de toda forma. Se Isaac tivesse desistido lá no primeiro poço, talvez ele ia perder os gados, ia perder toda a riqueza dele, porque eles precisavam de água. Os servos. Ia chegar um momento que ia ficar só ele. Se ele tivesse ouvido aqueles homens ali, se ele tivesse desistido e não tivesse sido perseverante. Mas Isaac continuou. Ele continuou sendo perseverante e Isaac abre um terceiro poço. Aleluia. E então, ele chamou esse poço de Rehovot, que significa alargamento, prosperidade. E dessa vez, ninguém foi lá disputar esse poço. Dessa vez, o poço era dele. Não tinha ninguém para interferir, não tinha ninguém para poder incomodar. E ele chamou aquele lugar e ele declarou assim, agora o Senhor nos deu espaço e prosperaremos nessa terra. Aleluia, porque ele perseverou. Ele continuou, ele foi até o fim. E aprendemos aqui com Isaac que ele não ficou questionando ali com aquelas pessoas, ele simplesmente deixou eles falando sozinho. Ele não ficou ali brigando, ele não ficou perdendo tempo. Muitas das vezes nós perdemos tempo com pessoas negativas, com pessoas que querem nos colocar para baixo, com situações que querem roubar o nosso tempo, que querem nos travar. Quantas situações que vêm e querem tentar nos travar, nos prejudicar. Isaac nos mostra isso, ele foi simplesmente perseverante. Ele não ficou ali, ele deixou, não, então fica. O Senhor está comigo e onde eu for, eu vou ser abençoado. E depois ele abre outro poço ali e ele dá um nome de representação ao pai dele ali, durante a permanência dele.
E muitos perdem a bênção por causa disso. Igual Isaac. Ele não perdeu porque ele foi perseverante. Mas pessoas perdem a bênção porque ficam lá no primeiro poço. Deixam as coisas entulhar os poços, deixam as dificuldades vir. Às vezes nem são pessoas, às vezes nós mesmos deixamos as dificuldades, o cansaço, a tristeza, as mágoas, as dúvidas, as situações do nosso dia a dia, as dificuldades, as coisas que queremos e não conseguimos, coisas que planejamos e não saem da forma que queríamos, e nós vamos deixando aquilo ali nos travar. E perdemos a bênção por causa disso. Vemos Daniel orou ali 21 dias, se eu não me engano. E ele foi perseverante. Mesmo que demorou, ele continuou. E a bênção chegou. E se olharmos na Bíblia, veremos várias situações assim, de perseverança. Que eles perseveraram, que eles permaneceram. E ali, eles receberam a bênção do Senhor. A persistência, a perseverança, elas precisam ser constantes em nossas vidas. Porque temos a palavra do Senhor, nós carregamos a palavra do Senhor. E nós temos um Deus que pode todas as coisas. E o Senhor não mudou, assim como Ele fez com Isaac. Ele pode fazer hoje. Assim como o Senhor fez ali nos tempos passados. A palavra do Senhor diz que o Senhor é imutável. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Que possamos ser assim persistentes e constantes para que alcancemos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que alcancemos aquilo que o Senhor tem para nós. Que não venhamos desistir. E quando vier as dificuldades, as situações, nós venhamos olhar para a palavra do Senhor, olhar para o Senhor, pensar com o pensamento do reino. Assim como diz o Pai Nosso, né? O pão de amanhã, dai-nos hoje. Nos dê hoje. Traga para nós hoje o reino de cura. Se nós precisamos de cura, se nós precisamos de qualquer coisa, o Senhor nos dará. Se nós andarmos ali confiantes nele, na palavra dele, se sermos perseverantes. Pequenas situações nos fazem desistir, desanimar. Que sejamos fortes em meio às circunstâncias, em meio à tempestade. Que sejamos fortes porque temos um Deus que pode todas as coisas. Que não venhamos limitar o nosso Deus. Amém? Que sejamos fortes. Assim como o Senhor é forte, como a palavra do Senhor é forte. Ele nos motiva. Amém? Aleluia.